Boas-vindas a mais um episódio do podcast Me Conta a Sua História, nessa temporada que conta histórias de mulheres e seus negócios. E eu quero começar esse episódio fazendo aquele pedido que eu preciso fazer para você. Você já avaliou o podcast na plataforma de stream que você está me vendo ou me ouvindo? Se você me der 5 estrelas, eu vou ficar muito feliz. E se você estiver me assistindo no YouTube, já sabe, ativa as notificações para ficar por dentro das entrevistas novas que estão acontecendo por aqui. Agora sim, vamos conhecer a entrevistada de hoje? A 14ª empreendedora que vem contar a sua história aqui no podcast, ela escolheu empreender para explorar novas abordagens. Entre elas, as soluções criativas e as tecnologias. E por que isso? Porque ela entende que esses dois fatores podem melhorar e muito a eficiência e a qualidade dos serviços jurídicos. Isso mesmo. A nossa entrevistada de hoje é advogada e especialista em direito do consumidor e ela acredita na inovação e na quebra de padrões dentro do campo jurídico. E eu concordo com ela. Seja muito bem-vinda, Marina Sten, a nossa... Obrigada pelo convite, adorei a oportunidade. Meu primeiro podcast, então estou um pouco nervosa. Não fique, é uma conversa bem tranquila. E uma coisa que eu vou te dizer que é muito recorrente, apesar de você ser a 14ª, que todo mundo fica nervoso, mas no final, foi muito fácil. Foi muito tranquilo. E passa rápido. Passa muito rápido, pode ter certeza disso. Marina, na verdade, eu que agradeço o convite, ter aceitado vir aqui conversar com a gente, trazer as tuas dicas, falar sobre direito do consumidor e também um pouco da tua trajetória. E aí, eu já vou começar com uma coisa que é o objetivo, a proposta do porquê que eu criei essa temporada, né? Diversas mulheres empreendedoras que passaram por aqui, elas falam que o empreendedorismo deu liberdade para elas. Liberdade na gerência de tempo, liberdade de expressão, de criatividade. Tem uma delas que eu achei, assim, tenho ela no meu coração, mas achei a fala dela sensacional, que é a Nair Martinenko, que é empresária de comunicação, que ela disse assim, Tainá, ser empreendedora é ter a oportunidade de ser uma mulher feminina, sabe? E conseguir trabalhar com o que eu gosto, que é a comunicação. Ser uma empresária mulher, me vestir de forma que eu realmente preciso ser, né? Deixar de lado aquele... Ela mesma fala, né, que no início ela usava muito... Emular um homem. Exatamente. Eu não preciso parecer uma homem. Eu sou uma mulher empreendedora. E aí, tem um dado que eu quero trazer para vocês, que isso está nos conteúdos da Marina, que eu achei sensacional e super relevante, que 49% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Sim, isso mesmo. Né? São casadas, mas são chefiados por mulheres. Porém, as mulheres que chegam a ser CEOs de empresas aqui no Brasil são apenas 5%. Sim. É um número baixíssimo. E não é porque não é por falta de oportunidade, não é por falta de conhecimento. Eu trabalho também com comunicação empresarial interna. Eu sei que não é por falta de competência, não é por nada. É porque somos mulheres. Exatamente. E aí, Marina, eu queria te perguntar, essa liberdade do empreendedorismo te torna uma profissional mais completa e satisfeita? Sim. Eu tenho mais de 15 anos de profissão. E nesses 15 anos eu andei muito por escritórios de advocacia, né? Então eu lidei com todo tipo de escritório. Mas o denominador comum era sempre homens chefiando equipes, mulheres que estavam em posição de liderança, solteiras, né? Sim. Elas não podiam conciliar uma família com a liderança. E eu tive várias oportunidades de entrevista de emprego que me perguntavam quais eram os meus planos de engravidar. Né, eles diziam que eu estava numa idade perigosa para ser contratada, que era entre 27 e 32 anos. E eu tinha que jurar que eu não queria ter filhos, senão eu não era contratada. E teve uma em específico que de tempos em tempos me perguntavam como estavam os meus planos, assim, então... né? Então, assim, no meio jurídico, as mulheres são maioria em vários cargos públicos, né? Porque tem aquela coisa do concurso, do estudar. Nos fóruns, se tu for circular, é muita mulher. Tem áreas como direito de família, que é praticamente só mulher. Mas nas coordenações, nas chefias, nas sociedades, a maioria vai ser
homem. E são homens que muitas vezes eles, assim como eu escrevi esse post da Mulher CEO na época da polêmica do Deus me livre, Mulher CEO. Sim. Então, esses homens que são CEOs, eles têm pavor de que as esposas deles sejam CEOs, né? Mas, ao mesmo tempo, eles querem que as funcionárias deles sejam mulheres muito competentes. Então, assim, tá, então a minha esposa não pode ser assim, mas a minha funcionária vai ser. E aí, essa funcionária, ela também é esposa de alguém. Então, a gente está sempre assim, a gente não sabe se a gente emula um homem ou se a gente é o feminino. Porque, assim, nem todo mundo é feminina. Isso. Mas todas somos mulheres de alguma forma. Então, não é a questão do feminino não é o frufru, mas também é. E tu vai num escritório de advocacia, eu sempre era deslocada. Por quê? Porque eu sempre fui muito de conversar, eu sempre fui muito de rir. Eu nunca gostei de me vestir extremamente formal. Então, eu sempre acabava, ou eu ia para um caminho assim de eu nunca vou ser coordenadora, eu nunca vou ser sócia. Sim. Ou eu dizia assim, ó, para eu ser sócia de um escritório, eu vou ter que ter o meu próprio escritório. E o empreendedorismo, ele foi chegando em mim como uma necessidade, né? Porque de tanto tentar se encaixar em formas, em estilos de trabalho, eu disse, não, chega, eu vou fazer o meu. Mas é muito doido, porque a liberdade de empreender ela é extremamente relativa. Muito. Porque é assim, trabalhe por conta própria e nunca mais pare de trabalhar. Com certeza. Então, assim, mas também, o que eu vou fazer, né? Porque quando eu trabalhava em escritório, eu também era assim, né? Só que era uma coisa para os outros, assim, eu não tinha, né? E ali é o meu, né? Então, se eu ficar até de madrugada, se eu ficar cansada, é alguma coisa que eu tô lutando para fazer, né? E esse estilo que agora a gente vê que está muito em alta de produção de conteúdo no meio jurídico, há um tempo atrás era considerado absurdo, né? Então, é muito engraçado ver que um caminho que eu resolvi trilhar porque eu não queria me adaptar, agora aquela galera tá vindo para cá, né? Sim. Então, tem escritórios que eu trabalhei que agora estão ali meio que vendo o que eu posso, fazendo conteúdo meio parecido. Então, tu vê que assim, então não era tão ruim assim, porque vocês estão ali olhando o que eu estou fazendo, né? Mas empreender é muito difícil. Eu sempre digo isso. É muito bom, mas é muito difícil. E sabe que eu uso a palavra liberdade, mas eu tenho essa noção, né? Que é uma liberdade que a gente... é a liberdade de tempo. Não, não é liberdade de tempo. É liberdade para te gerir o teu tempo. Porque bem como a Marina falou. Passei a madrugada inteira trabalhando numa coisa. Eu posso ter a liberdade de, no outro dia, talvez não vou render tanto na parte da manhã, ou vou ter que descansar mais. Exato. E tudo bem, não vou ser julgada, né? Não vou ser pressionada. Exato, não vou ter outra pessoa me dizendo, né? Por que tu não bateu o teu ponto no horário certo? Ou por que tu tá atrasado? O que aconteceu? Não, vamos com calma, né? E aí, Marina, e que momento foi esse que virou a chave do empreendedorismo para ti? Eu tentei por muito tempo me encaixar. Né? Eu tentei me encaixar de várias formas, mas a grande virada mesmo foi quando eu trabalhei numa grande empresa corporativa que eu achava que era o meu sonho. Né? Eu achava que o meu sonho era trabalhar no jurídico de alguma empresa, de virar ali CEO dentro de uma própria empresa. Então, eu fui trabalhar nessa empresa e eu vi que era os mesmos métodos, os mesmos problemas, tudo muito engessado, e era uma empresa disruptiva da porta para fora. Aí eu pensei, realmente é difícil. Aí, por exemplo, eu lembro que a gente brincava, assim, que a gente passava na reunião de acionistas e era só o sapatinho social e a calça social do homem, né? Só tinha pezinhos masculinos, porque a gente não enxergava da cintura para cima, só os pés, que era aquela sala de vidro. E eu disse assim, olha ali, é uma empresa feminina, é um produto feminino. Então, assim, é difícil tu chegar lá, né? E todas que chegaram eram emulando aquela coisa do poder, do posicionamento. E eu tentei ir para esse caminho, mas não é eu. E o ensaio que eu fiz com a Gabi me abriu muito isso, da perspectiva, assim, de acho que eu não preciso ser tão sisuda, porque eu não sou essa pessoa na vida real, né? E
Eu sempre tive o sonho de comunicar, de trabalhar com comunicação. Eu queria ser jornalista, tá? Só que aí eu fui pro direito. Não, vai fazer direito, porque eu acho que tu vai te dar bem no direito. E eu relutei muito a gostar do direito, né? Eu tentei várias vezes sair do direito, porque eu achava muito chato, eu achava muito redondo, assim, eu tinha que fazer tudo bem certinho, e eu nunca fui essa pessoa. Então, graças à internet, a ver outros conteúdos, outras pessoas fazendo isso, eu disse assim, dá para eu fazer o que eu quero, né? Eu não preciso ser filha de um advogado, eu não preciso... Antigamente, só se tu tivesse uma família, enfim, eu posso abrir o meu escritório e eu posso comunicar o que antigamente eu teria que fazer toda uma estratégia, agora eu faço a minha própria estratégia de rede social. Mas a virada de chave foi ano passado, né? Então, faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Faz um ano, assim, que eu realmente... Não, agora eu trabalho sozinha. Eu não dependo mais de, por exemplo, ter um emprego. Hoje, eu demorei para ver o meu negócio como um negócio. Eu via como um quebra-galho. Eu via que, não, tá pagando as minhas contas, é um freela. Então, eu fui me profissionalizando ao ponto de agora eu ver necessidade de fazer coisas que eu nunca imaginei que eu ia precisar. Tipo, fazer marca, delegar, contratar a pessoa para fazer financeiro. Eu fazia tudo sozinha, né? E aí eu me dei conta que, nossa, tu vai crescendo de uma forma muito orgânica, né? Muito. E aí, muito. quando tu te dá conta, tu nem lembra mais como é que era a vida antes de empreender, né? Então, foi assim, é um processo de um ano que eu tô fazendo essa... Mas a internet desde a pandemia. Perfeito. Bastante tempo. Da pandemia. Na internet. Que eu tô estudando... Que eu estudo rede social, né? Sim. E eu tô ali emulando quem dá certo. Exato. Copiando quem funciona, né? Descartando que não funciona. Exato. Até chegar no meu... Ou seja, tu tá ali olhando pro algoritmo, né? Exatamente. O algoritmo tá te falando o que tá dando certo, tu tá dando Exatamente. aquela olhada ali, Escrava do algoritmo. A gente vive... Não adianta, as redes sociais... Exato. Isso é uma coisa que as pessoas, os especialistas falam, né? Pra quem gosta de criar conteúdo. É muito legal. Mas, assim, não fica dependente do algoritmo pro resto da vida, né? Porque essas plataformas, elas podem sair do ar. Exatamente. Assim. E aí, tudo vai ser excluído, né? Vamos lembrar do falecido Orkut. Se foi. Todos os dados que tu tinha lá, foto, depoimento, scrap, tipo, foi. Exatamente. Foi tudo... Foi agora, a mesma coisa o Facebook, né? Apesar de que muita gente ainda usa... Eu não me lembro mais nem como é, assim, mas tá lá. Isso, não tá lá. Não consigo deletar. Assim. Eu sou uma pessoa que tenho página lá e eu até esqueço. Eu tenho que ir lá atualizar a página, porque não é mais a minha rotina. Mas só pra falar pro pessoal, a Gabi, que a Marina cita, é a Gabi Hadi, que já foi a nossa entrevistada piloto aqui, fez o ensaio da Marina também. E a Marina trouxe uma fala que a Gabi fala muito isso quando ela vai nos preparar, principalmente, para os ensaios. Ai, Gabi, que roupa que eu uso? Ai, como é que eu vou meu cabelo? Vai como tu te acha bonita. Vai como tu te sente confortável, porque... Isso ela falou no podcast. Se tu não tem o costume de usar muita maquiagem, se tu for te maquiar ou mudar muito o teu cabelo, tu nunca vai te reconhecer nas fotos. Nem teu cliente. Exato, nem o teu cliente. E eu acho que isso é uma fala essencial para linkar com outra entrevistada que já passou por aqui, que é a Dai Luz, que é uma mentora de vendas, e ela trabalha a mentalidade empreendedora. E ela falou, a gente conversou muito sobre, nós não somos incentivadas, nós mulheres, não somos incentivadas a ser empreendedoras. A gente não aprende isso. Não. A gente não aprende. E aí, que é o que linka contigo, né? Eu tô um ano nessa jornada e agora talvez eu possa dizer que não é mais um quebra-galho. Porque a gente acaba levando o empreendedorismo assim, né? Sim. A gente não leva a sério, né? Não. A gente não... E não levar a sério dificulta muito também na hora de cobrar. Exato. De posicionar, de dar horário. Né? Porque tu pensa assim, eu tenho que me sujeitar a tudo, porque essa pessoa, ela tá me contratando, tá fazendo o favor de me contratar, e eu não vou te dizer que eu já aprendi, tá? É uma das minhas maiores dificuldades, é realmente a questão de perceber valor no que eu tô entregando. É todo dia. Todo dia. É um trabalho diário. Se tu não exercitar isso, tu esquece. É verdade. Tu esquece. É verdade. Tu tem que estar sempre te policiando. E eu tenho um grupo de WhatsApp de amigas advogadas, né? São 3. Que a gente se conheceu num dos muitos escritórios que eu trabalhei.
e era horrível. E a gente, aquela coisa do sofrimento unia as pessoas, né? Sim. A gente ficou tão amiga que era em 2017. Então, a gente passou por eleição, a gente passou por... Aí, dava briga, a gente... né? Então, a gente Sim. foi afunilando e ficou só nós 3 nesse grupo. E esse grupo existe até hoje. E a gente puxa a orelha uma da outra de forma coletiva, assim. Por exemplo, eu digo, gente, aconteceu tal coisa. Ah, a gente já não tinha combinado que tu não ia mais fazer tal coisa. E cada uma tá numa área diferente. Uma tá em escritório como coordenadora, eu tô trabalhando sozinha, outra já até largou o direito, mas a gente passa ali se aconselhando. Sim. Porque advogado, ele tem que ter grupos seguros de ajuda. Uhum. Porque senão é um querendo derrubar o outro, né? É muito difícil. Então, assim, essa coisa do trabalhar a imagem, acho que teve uma febre de personal stylist, eu não sei quem é que falou pra essa galera, que todo mundo tem que ser, tem que usar blazer escuro e tem que fazer cara de mal e toda mulher tem que ser o arquétipo durona e não sei o que, não sei o que lá. Se a mulher é assim, é lindo. Mas se a mulher não é assim, eu já vi, por exemplo, advogada de uma área super delicada, por exemplo, direito de família, assim. E a mulher, blazer nos ombros e não sei. E aí não combinava com o serviço que ela estava vendendo, sabe? Então, Sim. assim, tem muito isso da pessoa não... Ela quer aquela solução que estão vendendo para ela, mas não funciona para ela, né? E a internet é muito boa e muito ruim, porque ela dá essa ideia falsa de que é só tu ter umas fotos braba, um blazer, né? No meu caso, né? Todo advogado tem que ter um blazer. Sim. E eu amo blazer, eu sou apaixonada por blazer, mas assim, é uma coisa muito engraçada o estereótipo, né? Da advogada bem-sucedida. Então, a gente olha aquilo assim, e não é isso que vai fazer tu cobrar bem, né? Tipo assim, eu tenho um perfil grande, eu posto... E conteúdo que eu sou muito contra, né? O conteúdo institucional, aquele conteúdo maçante, que tu sabe que não é a pessoa que tá escrevendo. Exatamente. Um cara de social media. Sim. Aí, por exemplo, tem uma amiga que ela posta, assim, 40 mil posts por dia. Eu disse assim, tu nem dá conta de produzir isso. Claro Então, é que não. óbvio que não é tu que tá fazendo. E as pessoas não seguem a Coca-Cola. Não. As pessoas não seguem marca. As pessoas seguem pessoas que usam essas marcas, né? Então, assim... Não, mas se vendeu a ideia de que pra tu cobrar bem, tu tem que ser assim. Então, o meu Instagram, tu vai ver que já viu, é uma salada. Então, assim, tem tudo. Claro, algumas coisas tu tem que cuidar, né? Não, infelizmente, né? Tem coisas que contam. Mas Deus me livre fazer um conteúdo institucional, assim. Então, eu não faço. Porque eu ia morrer de tédio, assim. Eu não veria. Então, Exato. ninguém vai ver. Não, e sabe que essa questão do conteúdo institucional, eu posso falar muito, trabalho com isso há muitos anos. E, gente, carta de CEO não é o CEO que escreve. Exato. Não é, gente. Não caiam nessa. Exato. Discurso não é a pessoa que escreve. Passa por milhões de mãos. Claro, tem a revisão dele, tem a leitura dele, tem ali os pitacos dessa pessoa. Tem, mas não é ele que escreve. Sempre tem uma pessoa por trás, né? E aí, a gente vai falar agora um pouquinho da advocacia, claro, né? A Marina tá aqui também para mostrar o trabalho dela. E a gente vai falar, então, sobre o direito do consumidor, porque é o trabalho da Marina. E eu trouxe alguns assuntos relacionados a isso, e aí eu quero começar falando sobre uma frase que tá no teu perfil ali do Instagram, que eu achei sensacional. Que, assim, tu aborda bastante nos teus conteúdos ali no Instagram o consumo inteligente e consciente. Sim. Porque... a gente tem que ser inteligente e consciente do que a gente tá comprando, né? Principalmente na internet, galera, né? Todo mundo tem uma história de comprar por impulsividade. Ou pior ainda, que já caiu em golpe, né? Muito. Muita gente vê um anúncio legalzinho e tá, não sei o quê, vai lá e compra. Pelo menos, eu ensinei minha mãe, se tá no Instagram e não tá no @ da loja, não clica no link. A minha mãe já caiu 2 vezes. 2 vezes. Então, aí, cada vez que ela vê uma coisa legal, ela realmente, para. Muitas vezes, ela vai no Google do computador, pesquisa. Muito bem. Ela não clica mais de forma compulsiva. Exato. Um desses dias, ela até viu uma coisa muito legal pra minha sobrinha, que tem 7 anos. E aí, ela viu o anúncio. Aí, ela saiu, ela abriu o Instagram de novo, ela foi lá procurar no @. E aí, ela veio, tu acha que é seguro? Sim, está no perfil, vamos entrar no site da loja. Aí ela comprou. Mas, imagina,
Se não tem uma outra pessoa do lado pra orientar, a pessoa cai no golpe várias vezes, né? Sim. E aí, tem uma frase que eu acho legal, que tu diz assim: como a internet molda o que consumimos? Sim. Então, Marina, responda pra gente como que a internet hoje vem moldando o que a gente tá consumindo, tanto em compras, quanto até mesmo no conteúdo no geral, né? Eu gosto de falar assim, não é minha frase, mas eu ouvi e agora ela é minha, porque eu não sei quem falou. A internet é a melhor invenção da humanidade. A internet é a pior invenção da humanidade. Porque, assim, tudo que hoje a gente tem, eu estava até conversando sobre isso com uma amiga minha. Internet é informação. Não significa que essa informação ela é correta, não significa que essa informação é a única que a gente tem. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, porque não saiu nada na TV, então não está acontecendo. Aí eu disse, tá, mas e quem decidiu o que vai sair ou não na TV? Ah, porque na década de 60 isso não existia. Não, mas será que é porque ninguém documentava? Será que é porque essa informação não chegava? E hoje, o nosso maior dano na internet é o influenciador. Por quê? Porque embora a gente tenha o CONAR, que deveria fiscalizar toda a publicidade que acontece na internet, né? Por exemplo, #publi. Isso aí é uma lei. Não é porque a pessoa ela quer te avisar. Não, é porque é lei. Se não está escrito publicidade, ela está infringindo uma lei. Porque, assim, eu vou falar que essa água é a melhor água que eu já tomei na minha vida. E eu não vou sinalizar que é publicidade. Eu não ganhei para falar dessa água. Então, a pessoa vai dizer assim, bom, se ela não ganhou nada para falar dessa água, é porque ela realmente é muito boa, então eu vou comprar essa água. Só que quando dá um problema, esse influenciador diz assim, eu não falei que essa era a melhor água do mundo. Eu só falei que era uma água muito boa e que eu gostava de tomar. Agora, se eu digo que eu estou te vendendo, eu posso ser responsabilizado. Porque tem influenciadores que parecem um catálogo da Polishop. Assim, tu começa os stories da hora que escova o dente até a hora que ele vai dormir, é vendendo coisa. E, mais recentemente, os jogos, Sim. os tigres. Sim. Que é uma das coisas que eu tenho mais, assim... Eu acho que é um dos conteúdos que eu mais tenho no meu feed, é tigrinho, e os que mais têm audiência. Porque, assim, Claro. A questão do tigrinho, para mim, ela intensifica muito o que virou a nossa internet. Porque, assim, eu consumo porque tem alguém me dizendo o que é bom e o que é ruim. Muitas vezes eu não preciso daquilo, mas eu tô vendo todo mundo usar, eu tô vendo todo mundo fazer. E a questão do tigrinho, o que para mim é o pior, é tu convencer as pessoas de que a fortuna que tu fez, ela advém desses jogos. Quando é uma mudança simples na frase, não é que a fortuna me veio dos jogos, ela veio da publicidade dos jogos. E então, assim, eu trabalho com adolescentes e pré-adolescentes. Eu dou aula num projeto de jovem aprendiz. E eu adoro perguntar para eles, assim, coisas tipo... qual o influencer que vocês mais gostam? E, assim, os meninos, eles ainda têm a coisa do futebol. Então, eles ainda gostam, assim, de jogar bola, eles gostam dos jogadores, de seguir. As meninas, é só consumo. É blogueira de consumo, é blogueira que vende maquiagem. Então, é o dia inteiro sendo bombardeado. Quando eu era adolescente, eu pegava a revista Capricho do mês. Aí, ali, eu já ficava sofrida, porque eu queria aquelas coisas e eu não podia comprar. Hoje, é como se todo dia de manhã elas tivessem 500 revistas sendo abertas na frente delas. E aí, elas estão ficando deprimidas. Sim. Estão ficando ansiosas. E não é só adolescente, né? É gente adulta. É gente adulta também. É gente adulta. E essas pessoas, elas estão comprando por conta disso. Elas já nem sabem por que elas estão comprando. E aí, é aquilo. É a dopamina. Eu tô comprando porque a influencer falou que é bom. Mas semana que vem ela vai te dizer outra coisa. E é do mesmo nicho. Aí tu vai ter que botar o que tu comprou fora pra... E a mesma coisa as tendências de moda. Antigamente era uma coleção por estação. Agora é uma a cada 5 dias.
né? Então, assim, tem perfis de moda que a tendência agora é tal. A tendência agora é tal. Aí eu já vi tendência que é uma cor. Então, tipo assim, larga tudo que tu tá fazendo e vai comprar roupa dessa cor, porque semana que vem já não vai mais ser tendência. E aí tu tá vivendo, assim, um desgaste. Só que como é que tu vai viver sem isso, né? Sem consumir nada? Não tem também, né? Porque é do 8 ao 80, né? Tanto é que eu abri um brechó online. Porque eu comprei tanta roupa num período de 2 anos que nem se eu vivesse 20 vidas eu usaria todas aquelas roupas. Então, além de eu não ter espaço físico, eu tinha cartão de crédito bizarramente alto, tava sempre comprando alguma coisa para mim. Distração era ir no shopping, não passear, comprar. Exato. E aí eu fui fazer um exame de consciência. Por que eu tô assim? Porque eu sigo muita blogueira. Eu tenho que dar uma segurada, eu tenho que... Sabe? Porque eu tava seguindo muita influencer, muita. E eu tava ficando assim... Nossa, eu preciso ter tudo que elas têm. E aí eu penso assim... E eu, com a minha idade, com a minha vivência, eu sou assim... Imagina quem é novo. Não, muito. Nossa, eu concordo com tudo. E aí eu tenho... sempre trago aqui minha experiência. Eu não sigo influenciadores. Isso é uma premissa minha, assim. Não. Eu quero seguir as pessoas que estão na minha volta, saber o que elas estão falando. Eu quero conversar com essas pessoas. Eu não tenho por que seguir essas influenciadoras, assim. Ah, mas tu viu o que fulana faz? Isso sempre acontece. Eu sou a pessoa que fica tipo, tá. Não, eu não sei, porque eu não sigo, porque eu não vejo, porque eu não quero acompanhar. Justamente por isso, porque eu não quero ser impactada por essas pessoas e deixar que elas façam as escolhas por mim, né? Eu sigo só por estudo de caso. Porque eu não consigo mais, assim, me distrair vendo o influencer mentindo o dia inteiro ali, né? Exato. Vou dizer assim, um influencer que eu sigo hoje, que eu vou falar, porque né, sou apaixonada por ele, pela ex-esposa dele, que é o Lucas Lima. É o ex da Sandy. Ele é maravilhoso como influenciador. Ele mesmo fala, ele entrega entretenimento. Ele virou influenciador de fazer publicidade por um acaso, tá? Na pandemia. Eu vou contando aqui, Lucas. Como se ele fosse assistir, vai saber. Ué. Ele virou influenciador por um acaso na pandemia, né? Porque daí, óbvio, todo mundo foi obrigado o trabalho dos dois, no caso, como eles ainda eram casados, foi totalmente impactado. E hoje ele faz horrores de publicidade. Mas no Instagram dele, a premissa é entregar entretenimento. Eu vou zoar, eu vou brincar, eu vou contar a minha vida, mas o que vocês estão aqui na rede social para entretenimento. Isso aqui é uma rede social. Sociabilizar com as pessoas. Ele é o único influenciador que eu sigo. Eu não sigo, eu vou atrás. Mas sigam. Eu sigo muita gente tóxica, vou procurar ele, então. Procurem, vale a pena. Mas é porque eu também me senti assim em um certo momento. Eu estou sendo impactada por pessoas que têm um estilo de vida que eu não quero. A outra que eu sigo é a Camila De Luca, que eu acho interessantíssimo que ela tá entregando. Ela faz uns conteúdos muito bons. E agora, nesse momento, ela tem influenciado horrores o cabelo afro. Que né? Precisamos de pessoas assim pra consumir, né? Agora vocês estão... As pessoas... mas vocês estão falando de outro tipo de consumo. Talvez ela não possa estar vendendo coisas, mas ela tá influência. Isso é, sim, uma influência de consumo, né? Tanto que num dos últimos vídeos que ela postou, no mês de maio, ela disse assim, as pessoas achando que eu estou viajando para os Estados Unidos para aprender sobre cabelo afro, e eu estou aonde? Na África. Então, aí tem vários vídeos dela. Cultura. Exato. E cultura de moda também, né? Porque a gente... moda por moda, né? Moda de qualquer jeito. Moda sem sentido. Eu vejo muito, assim, que a nossa geração... que lia a tal da revista Capricho, eu lembro que eu sabia os nomes das marcas. Eu sabia quem era o estilista daquela marca. A gente sabia, assim, Herkovitch, a gente sabia que quem era o da Zomp. Então, a gente sabia que uma roupa era daquela marca. E não é, agora é tudo no lote, né? 5, 4, 10 calças que vão durar 2 meses. E aí tem toda a questão do lixo, tem toda a questão do consumo pelo consumo e o que está acontecendo, sabe? Então, eu amo brechó. Eu amo ir em brechó, porque a minha geração se acostumou a olhar na etiquetinha, ver quem é que faz. Sim. Isso aqui é daquela marca. Provavelmente a marca já até faliu, porque hoje em dia quem não faz assim uma linha de produção verdade. Vai à falência.
mas é cultural, assim, é devagar, é o slow, né? Isso. E tá tudo muito rápido, a gente tem que estar fazendo tudo correndo. Então, assim, chega a dar um alívio ver alguém falando pausadamente. Pausadamente, é verdade. Que nem agora, assim, eu entrego muita fofoca, né? E me dá uma raiva que eu faço, às vezes, uns posts super, assim, com pesquisa. E pá, e tá. O que viraliza é a fofoquinha da base da Virgínia. Sim. Até hoje, o meu post que mais explodiu foi da base da Boca Rosa, que arrebentou a embalagem, e aí ela teve que fazer rebranding e tudo mais. É, assim, é absurdo o número de visualizações. Eu disse, gente, esse vídeo eu gravei na sala de casa, tipo assim, ó, porque eu vi o negócio. Aí, às vezes, eu e a Gabi, a gente grava, assim, um vídeo super bem embasado. Né? Não. Mesma coisa, feed. O que viraliza? Foto. Eu aqui, ó. Se eu faço um post explicando a diferença do prazo de garantia, eu faço um post super importante. Mas essa pessoa vai procurar lá quando acontecer. Então, assim, esteja lá para quando ele precisar. Porque ali é uma revista. Eles estão olhando se eu tô fazendo foto, se eu tô comendo bem, se eu tô viajando. Então, aí que eu digo, é ali que se criam os picaretas. Porque aí é só eu postar uma foto num restaurante caro, que eu às vezes pego do Google Imagem, né? Eu nunca vou me esquecer que eu conheci um cara que ele trabalhava de valet num salão de beleza de idosas muito ricas. E ele tirava foto dentro dos carros. Sim. E ele botava assim a mão para parecer que era a BMW. E aí ele postava isso assim de forma de conteúdo. E aí um dia eu conversando com uma guria e ela disse: "Nossa, o fulano tá muito bem, né?" E eu falei: "Tá? Me conta mais, né?" Aí ela disse: "Não, é porque ele posta foto nos carrão, ele disse que agora ele tá trabalhando com ações, não sei o quê." Não, gente. Aí eu disse, não, ele é valet, né? Mas eu deixei, não falei nada. Mas eu pensei assim, cara, como é fácil, né? Aí depois eu fui descobrir que existe um submundo de gente que aluga carro, gente que aluga... E no empreendedorismo tem muito, muito, muito. Eu já caí em golpe de empreendedora badass, assim, tu vai ficar rica. E aí eu cheguei lá, a pessoa, tipo... Não, ela nem fazia o próprio dinheiro. Exatamente. E aí eu disse, gente, é real, né? Assim, tu pensa, nossa... Quantas não caem, né? Então, assim, isso eu gosto de falar muito, assim, gente. Não. E é exatamente o que eu ia te falar agora. Que eu ia te perguntar, né? Porque a gente tá aqui falando de consumo e tal, mas as marcas, elas precisam da gente, né? E eles têm usado muito, sim, esses influencers, exatamente do jeito que tu falou agora. E aí eu queria te perguntar, quais são, assim, 5 passos essenciais na hora de fazer essa compra, principalmente no online, na hora de, tipo, vou consumir no online, quero consumir. Que 5 passos mais importantes é esse para te fazer tudo isso de forma segura? Tá. O principal, se for um produto que tu nunca viu, que tu não conhece, de uma loja nova, reclame aqui. Né? O Reclame Aqui é extremamente eficiente. Por exemplo, existe uma loja de relógios e eu quero comprar o relógio tal. Coloca o nome da loja no Reclame Aqui e vê o que ela fala sobre entrega, o que ela fala sobre garantia de qualidade de produto. Vê a reputação da empresa no Reclame Aqui, porque o Reclame Aqui é real. Ele é uma das poucas coisas que tu pode realmente... Não, ali é um ranking seguro. Por quê? E o Reclame Aqui também, o pessoal tá achando um jeito de burlar, então a gente tem que ser bem esperto. Por quê? O que as empresas fazem? Elas colocam assim, oi fulano, te chamei no privado, e marca como resolvido. E aí, às vezes, a pessoa volta, não resolveu, não. Só que se tu não olhar com um olhar atento, vai estar assim, nossa, ela responde 90% das reclamações. E aí, tu vai olhar, é porque ela só falou que vai chamar a pessoa no privado. E isso é uma estratégia de comunicação das empresas, porque tinha empresa que ficava batendo boca, né? Réplica, tréplica, e aí a pessoa via todas as informações. O fato de ter reclamação não é um problema, porque problemas acontecem, mas a forma que resolve esses problemas. Outra dica... Se é um perfil de Instagram, vai no sobre e vê quantos nomes esse Instagram já teve. Por exemplo, hoje é relógios, não sei o quê. Ontem era
sei lá, cursos de inglês. Aí, Tá. aí tu vai ver, assim, cara, já teve 10 tipos de Instagram diferente e não tem nada a ver um com o outro. Pode ser que seja essa pessoa está tentando aplicar um golpe. Tá. Olha as fotos. Tem foto que nitidamente não é verdadeira. Principalmente nessas de produto de roupa, né? Assim, um vestido, uma costura. Não, seria IA. A inteligência artificial tá pra Exato. fazer milagre. Cuida isso e essa questão do influencer, principalmente se é um influenciador que tá te promovendo esse produto, olha os comentários. Vê se não tá ali gente dizendo, comprei e não entregou. Eu comprei e não deu. Se há um monte de influenciador ao mesmo tempo falando, olha esses influenciadores também. E desconfia. Não existe, por exemplo, um produto que normalmente custa R$1.000, se ele está por R$50, ou ele é falso, ou ele nem vai chegar na tua casa. Que normalmente existe. acontece. E hoje em dia tem a IA, né? Então, tem uma nutricionista que eu gosto muito dela, porque ela é tudo com estudos e tal. Fizeram um vídeo dela falando, assim, que nem nós aqui, recomendando um chá nada a ver com nada, e as pessoas compram. Então, reputação da empresa no Reclame Aqui é muito importante. Outra coisa que eu gosto também, que as pessoas não sabem, é que todo produto que tu compra pela internet, tu pode devolver dentro de 7 dias, após o recebimento. Tá. E tu não tem que justificar. Não gostei, não serviu. Não. Por quê? Porque parte do pressuposto que, como eu não fui na loja escolher, eu tenho o direito de devolver e a empresa tem que me devolver o dinheiro. Ela não pode me oferecer outro produto. Não. E as empresas sabem disso, elas têm que ter esse gerenciamento de crise. E se for a compra presencial, aí não é esses 7 dias sem justificativa, mas tu também tem direito à devolução, tu tem direito à troca, né? Então, assim, tem as políticas de troca de cada empresa. Mas na internet, outra coisa também que eu gosto muito de falar é prazo de entrega. Porque é importantíssimo. a nossa musa, né, a nossa musa da CPI, Sim. para mim ela é o como perfeito. Se ela estiver anunciando, eu não vou comprar, eu não vou pegar, porque para mim ela é quase o contrário, assim. Ela é para mim ela é anti-publicidade. Se ela faz publicidade é porque não posso comprar. Mas ela é um canhão de publicidade, infelizmente não tenho o que fazer. Os produtos que ela faz, que ela vende, não chegam quebrado, chegam arrebentado, e as mulheres, não, dessa vez vai vir. Dessa vez vai entregar. Aí teve aquela da base, eu fiz vídeo também, que a base virou um concreto. As pessoas, não, mas se misturar com um pouquinho de água, ou seja, é impressionante. Então, assim, eu vejo meninas no TikTok dizendo assim, eu não sei mais o que fazer, faz 60 dias. Cancela, ela já passou do prazo. Tem prazo? Sim. Tem, mas as pessoas elas não sabem e não é do interesse da empresa que tu saiba, né? Pois é, e eu tive um caso, aconteceu há pouco tempo, que eu me desesperei, assim. Eu fiz uma compra de uma marca que eu conheço e eu pensei, não, é cosméticos, né? Todo mundo sabe, né? Eu tenho sérios problemas de alergia e tal, então eu só compro daquela marca ali. E eu me dei conta que tava acabando o que eu uso, eu disse, vou comprar na internet mesmo, eu sei que é confiável, tá, beleza. E não é, menina, que eu chequei várias vezes. O site me botou no endereço que eu não moro há muito tempo. E eu todo dia ali revisando. Porque eu faço isso também, né? Eu tenho muitos problemas de entrega, de dia de entrega, se vai atrasar, não vai atrasar. Então eu fico todo dia no meu e-mail olhando. E aí é pra chegar hoje, vou dar uma olhada. E aí opa, mas que endereço é esse? Eu não moro nesse lugar. Fui lá no site, revisei. Não, mas que isso? Aí eu vou cancelar a compra, né? Imediatamente, foi a primeira coisa que eu fiz. 2 horas depois do que eu fiz isso. E eu ali, né? Putz, já deve ter saído. Enfim, vamos ver o que vai dar. A entrega chegou até mim porque o motoboy teve vamos dizer assim, um insight. Porque ele chegou naquele endereço, que ainda bem não tinha ninguém. E ele, moça, tô na frente da sua casa e não tem ninguém. Eu já tô faz uns 30 minutos aqui na frente. Sorte. Eu disse, então, porque eu não moro nesse endereço. Então. E aí eu perguntei se ele poderia fazer, né? Ele disse, não, eu posso sair da rota. Só que não vai demorar tanto tempo. Não me interessa, meu querido. A compra já foi feita, já tá pago. Eu só quero que me entregue. Mas eu fico muito preocupada. Eu realmente só compro no online quando é no último. Porque eu tenho muito medo de não chegar. Porque tem isso, né? Eu também acabo me encaixando um pouco nessas. Não, mas
talvez atrasou algum correio, alguma coisa. Vamos dar mais 10 dias, mais 10 dias. E quando tu vê, já passou 60 dias. E as empresas têm que respeitar os prazos que ela colocar no site, né? Então, por exemplo, sim, eu já comprei o frete por Sedex, porque era mais rápido do que o outro de transportadora. E aí, levou 3 vezes o prazo da transportadora. Cancelei. Porque, assim, eu não vou ficar esperando, né? Sim. E esse é muito complicado, porque prazo de entrega, a gente acha que, não, vou deixar assim, é barato, é pouco. Mas não é. Porque num ano, eu compro muito online. Eu não me lembro a última vez que eu entrei numa loja de roupa para comprar roupa. Eu compro tudo online. E dá muito certo para mim, de tanto tempo, né? É uma ex-consumista, sabe comprar online. Sim. O meu porteiro esse dia perguntou se estava tudo bem, porque nunca mais chegou coisa. Eu disse, tô tentando fazer um projeto, assim, 30 dias sem comprar nada, né? Aí ele, que legal. Então, assim, eu já virei quase assim, as pessoas me mandam perguntando se eu já comprei, se eu conheço, porque eu digo, isso é golpe. Isso é golpe. E outra coisa que eu fico muito revoltada, que é muito golpe, e tipo assim, produtos... Eles falam, por exemplo, eu tenho um vídeo também, suplemento. Esse suplemento para emagrecer. Aí, assim, ele é aprovado pela Anvisa. Aí tu vai olhar, sim, ele é aprovado pela Anvisa como um alimento. Exato. Aí eu tô lá, tô tomando um chá caro, que eles vendem como se fosse remédio. E aí agora eles fazem o que eles chamam de prova social, né? Sim. Então pega o William Bonner, pegam o Drauzio Varela, na inteligência artificial, recomendando o produto. Eles têm um curso ensinando a fazer isso. Isso que, para mim, não entra na minha cabeça. Tem um curso. Para mim, é que nem ter um curso de estelionatário, assim, como falsificar cheque, né, antigamente. Sim. Não, é um curso ensinando a fazer falsa prova social. Tem agências de prova social, então são atores que fazem a prova social do que tu quiser. Então, tinha uma mulher que ela tinha a prova social de remédio para variz, de estria. Não, a mulher tinha todas as doenças, né? Então, é tudo muito, assim, é muito sutil. Mas a minha maior dica é, assim, tentem futricar os comentários dos influencers. Cuidado com influencers que limitam comentários só para seguidores. Tá. Eles estão apagando de quem está reclamando. Preço, não adianta. Preço muito absurdo de barato, não é verdade. Tu vai receber ou uma falsificação ou um produto, nem vai chegar na tua casa. Reclame aqui e pesquisem também a empresa. Hoje em dia, tu consegue pesquisar o CNPJ. É verdade, é verdade. E aí tu pode ver se a empresa existe, se ela é baixada. Exato. Um cliente meu, bem mais tempo atrás, ele comprou um freezer de uma loja e aí a gente foi olhar no Google Imagens, a loja era um campo de futebol, assim, não existia nada ali. E era bem antes, era no tempo do Kabum, assim, então, naquela época já tinha, né? Então, a gente tá com o golpe aqui na nossa mão, assim, né? E ainda mais agora com o celular mesmo, né? Bom, Marina, nosso papo tá ótimo. Nem parece que já passou tudo que muito passou. rápido, né? Passa muito rápido. E o consumidor tem muito assunto. Tem muito assunto, mas vamos retomar a parte do empreendedorismo. Eu sempre encerro o episódio nessa temporada pedindo para vocês deixarem um conselho para as empreendedoras que estão nos ouvindo. E o que eu quero te perguntar, Marina, que conselho que tu dá para as mulheres advogadas que desejam empreender e usar o digital como a ferramenta de divulgação? Tá, eu vou dar um conselho principal para as minhas colegas advogadas. Não façam perfil profissional. Tenham um único perfil. Mas como é que eu vou postar minhas fotos de biquíni? Não posta. Não posta. Porque senão as pessoas não vão ter vontade de te seguir. Isso tu quer posicionar no digital, né? Se não quiser, então faz aquele perfil chato, né? Sim. Modorrento. A segunda dica, que parece muito idiota, mas é muito importante, faça uma reserva financeira. Não comece a empreender precisando vender o almoço para comprar a janta, porque não existe nada mais estressante do que não ver retorno financeiro no trabalho. Tu começa a não ter mais prazer em atender, e aí tu te joga na primeira oportunidade, tu faz péssimas escolhas. Então, assim, façam uma reserva financeira. Por quê? Quanto mais tu te profissionalizar, mais vontade tu vai ter de contratar um designer de marca, tu vai querer contratar um tráfego pago, uma produção de foto, isso custa. Então, não adianta... Eu digo assim, tu começar a empreender sem ter essa gordurinha para queimar, é que nem tentar trocar o pneu com o carro em movimento. Tu vai conseguir, mas tu vai te arrebentar toda.
Então, assim, não seja uma pessoa... Eu falo isso porque eu não fiz nada disso. Então, assim, eu fui a pessoa que sobreviveu para contar para os outros não façam o que eu fiz. Então, assim, tenha uma reservinha de finança. Não precisa ser muita coisa. Tenham, talvez, assim, um plano B, um plano C. Não desistam nos 6 primeiros meses, que vão ser horríveis. Então, assim, não desistam. Por isso que tem que ter a reserva financeira. Sim. E organizem-se a ponto de vocês têm que ter o financeiro separado. Senão, vocês não vão conseguir. A gente nunca vira a chave, né? Não. A gente tem que ter, assim, é o caixa da minha empresa. Vale para advogada e vale para qualquer empreendimento que tu vai fazer. E para fechar, assim, advogadas, andem com outras advogadas. Parece bobagem, mas eu tenho grupos com 50 advogadas da mesma área e ninguém puxa o tapete de ninguém. Essa coisa de que mulher, né? Advogada que sofre juntas vai até o final. Sim. Colhem em advogadas. Indiquem advogadas, porque, assim, já tem muito advogado. Uhum. E eles não precisam da nossa ajuda, eles já têm tudo na mão. Então, assim, nessas horas eu sou bem feminista. Não tenham vergonha, indiquem colegas, porque elas estão passando pelas mesmas dificuldades que a gente. Se unam. É tão bom, né? É tão bom se unir, assim. E não tenham vergonha de gravar. Tá? As pessoas vão rir de vocês gravando ou não gravando. Elas vão dizer, que ridícula. E aí, dá 2 semanas, elas vão fazer igual. Então, percam a vergonha. Ninguém tá nem aí pra ti. Né? Ninguém se importa. A vida das pessoas vai seguir. E sejam vocês mesmos, porque as pessoas querem ver pessoas. Elas gostam de pessoas. Não sejam uma coisa engessada. E não desistam. Vai dar certo. Perfeito. Acho que a Marina terminou com chave de ouro, dando o discurso certo. E o propósito dessa temporada é justamente isso. Mulheres, vamos nos unir. A gente precisa seguir unidas, né? Muito obrigada, Marina, pela tua participação. E obrigada a você que nos assistiu, nos ouviu aqui, tanto pelas plataformas de áudio ou pelo nosso canal aqui no YouTube do Me Conta Sua História. Já ativa as notificações, porque daqui a 15 dias a gente tem uma nova história, uma nova empreendedora. E lembrando sempre, sigam no @meconta.pod com Demudo lá no Instagram, que tem conteúdos exclusivos, principalmente eu e a Marina tomando um cafezinho antes da entrevista. É isso, tchauzinho!